Então vamos lá para essa aula que tem como título, não por acaso, a bússola. Eu escolhi o título dessa aula pensando no seguinte motivo. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala sobre a regulação emocional é que tenhamos um norte, uma compreensão mais ampla do caminho que a gente está seguindo. Porque a forma que a gente vai caminhando na nossa vida, ela influencia muito a forma que a gente vai se sentindo no decorrer do percurso. E boa parte das angústias que a gente sente são decorrentes das incertezas que nós temos sobre o caminho que nós vamos seguir. Então, o nome dessa aula é a bússola, porque ela vem como um estímulo para lhe dar um norte sobre como você faz para definir objetivos com maior clareza, para que você consiga entender a importância do que vai ser abordado aqui e você vai perceber que quando você define o objetivo com clareza, quando você aprende a definir objetivos, quando você baseia esses objetivos em aspectos que realmente dão suporte para o objetivo definido, para uma meta estabelecida, essa meta e esse objetivo, ele tende a ser uma âncora de sentido, de significado para a vida. Tem uma passagem que o professor Mário Cortella ele cita muito, que está no livro de Alice no País das Maravilhas, e tem tudo a ver com o conteúdo que a gente vai abordar nessa aula de hoje, que é quando Alice, perdida na estrada, ela se depara com uma bifurcação e ela avista um coelho que está em cima de uma árvore, um coelho não, um gato, está em cima de uma árvore e ela pergunta, para onde é que vai essa estrada? Para onde é que leva esses caminhos? E ele pergunta, aonde é que você quer chegar? Que na verdade é a grande pergunta da vida de todos nós, né? Então, para onde é que a gente está indo? Onde é que eu quero chegar? Onde é que você quer chegar? E Alice, ela fala, eu sei, eu estou perdida. E o gato responde, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho segue. Então, essa reflexão é uma reflexão que nos coloca diante com essa falta de propósito que nós levamos na nossa vida, que acaba sugando o significado possível que uma vida pode ter. Quando você define bem seus objetivos, você consegue estabelecer uma vida com muito mais sentido e com muito mais significado. Logo, uma vida em que você vai estar mais forte e mais preparado para lidar com as dificuldades que são inerentes, o sofrimento que vai ser inerente. Eu costumo dizer que quando a gente tem um norte, quando a gente tem algo a buscar, e esse buscar vai estar baseado nos valores que nós estabelecemos, vocês vão entender isso um pouco mais para frente. Quando a gente tem esse norte, a gente consegue equilibrar a motivação do caminhar com o sofrimento inexorável da vida. Ou seja, você vai sofrer, tendo um norte ou não, mas quando você tem um norte, você baseia em valores as suas decisões, você tende a equilibrar esse sofrimento com essa motivação que é decorrente dessa busca. Então, para a primeira parte dessa aula, eu quero trabalhar com vocês exatamente esse aspecto dos valores. Por que trabalhar os valores? Os valores, eles são como uma base, uma estrutura. Pense que você vai construir uma casa e você, quando você vai construir uma casa, você vai fazer o estudo do terreno, você vai iniciar ali a fundação, fazer todo o alicerce, depois construir as paredes, né? Construir o telhado, depois vem o acabamento e tudo isso até você chegar na parte final da casa. Só que se você constrói a casa sem a fundação, você tem uma casa que está fadada a desabar em algum momento. E a fundação é exatamente isso, são os valores. O que é que são os valores? Os valores são as coisas que ganham significado e que são importantes para a sua vida. Todo ser humano ele carrega consigo uma série de valores que muitas vezes, no decorrer da vida, não são nem identificados. É como se a gente vivesse e não soubesse para onde a gente está caminhando. A gente pautasse nossas decisões sem entender o que é que realmente faz sentido e o que é que realmente é importante e significativo para mim. E muitas vezes a gente acaba importando valores que são narrados na sociedade como sendo coisas muito importantes e nós acabamos nos frustrando quando percebemos que aquilo que a gente pensou que tinha significado não tem significado algum para a gente. Então, uma pessoa, por exemplo, que leva a vida muito pautada
no dinheiro e esquece dos afetos, você vai perceber em algum momento que os afetos eram mais significativos ou deveriam ser mais significativos quando se pensa, quando se entende a nossa condição humana, a nossa condição de seres vulneráveis e necessitados dos afetos. Então, tem necessidades que são criadas, que são colocadas para a gente como se fossem algo essencial e não são. Quando a gente não entende isso, a gente acaba distorcendo as nossas decisões e os caminhos que a gente vai tomando durante a vida, né? Então, para identificar o que são esses valores, você vai passar por todo um processo nessa aula aqui. E eu vou apresentar para vocês no final da aula, você vai ter ali uma lista de valores com o conceito de cada um, para que você identifique o que faz sentido para você, o que é um valor maior ou menor na sua vida, porque a gente entende hoje dentro do campo da psicologia que muitos dos valores eles são compartilhados nas culturas diversas e alguns desses valores eles são universais, apesar de a gente fazer um filtro, ou seja, a gente percebe, cada um vai perceber esses valores a partir da sua própria experiência, da sua própria história de vida, de como é que você constrói a sua visão sobre o mundo. O que são valores? Tem uma definição interessante de um dos estudiosos sobre os valores humanos, o nome dele é Schurtz. Então, Charles Schurtz é um psicólogo que ele se dedicou boa parte das pesquisas dele para entender os valores humanos. Ele define assim, eu vou ler para vocês. Valores são crenças sobre fins ou comportamentos desejáveis. Ou seja, crenças sobre o que a gente entende que é necessário na nossa forma de se comportar, né? Então, eu acredito que eu devo me comportar assim. E ele segue, que transcendem situações específicas, orientam a seleção e a avaliação de pessoas e acontecimentos, e são organizados segundo a importância relativa que lhes é atribuída. O que ele está dizendo aqui? Os valores eles vão direcionar nossas decisões, vão direcionar a avaliação que a gente faz dos outros e a avaliação que nós fazemos de nós mesmos, e eles são organizados na nossa percepção diante de um grau de importância. Cada pessoa ela vai ter valores que vão se organizar numa hierarquia de valores, né? Então, tem valor que é mais importante para um ser do que outro, para determinada cultura do que outra. Os valores eles ganham essa dimensão e é muito importante entender essa dimensão. Quando a gente entende que existem valores na sociedade e esses valores eles chegam para o indivíduo, a gente tem que entender de onde é que vem esses valores, como é que são construídos esses valores. Quando eu falo para você que o valor é aquilo que ganha grau de importância, importância vem da palavra importar. Importar é tudo aquilo que vem de fora para dentro. Então, o valor, ele é também importado. O valor chega para o indivíduo através de tudo que constitui o meio em que o indivíduo está inserido. Os seus valores eles vêm da religião, eles vêm do seu trabalho, da moral que é compartilhada no meio social, do ambiente político, da estrutura socioeconômica, uma série de fontes de valores que se dá a partir do que está ao redor, no âmbito macro e microestrutural, que é como eu explico para você na aula do roteiro social de ansiedade. Esses valores eles são constituídos e percebidos pelo ser, né, por você, por mim, e a gente absorve esses valores e leva para nossas vidas. Acontece que muitas vezes parte desses valores que são narrados, são ditos como valores e ganham grau de importância, então que importamos, que trazemos porta dentro, que pegamos de fora e trazemos para o interior, eles, por algum motivo, podem não fazer tanto sentido quanto nós pensávamos que fazia. O trabalho de perceber isso, muitas vezes é um trabalho que vai demandar um esforço psíquico e cognitivo, porque às vezes você vai ter que remar contra a maré, você vai ter que se desautomatizar para que você compreenda esses valores que fazem sentido para você. Então, assim como a pergunta que é feita lá para Alice pelo gato que está em cima da árvore,
aonde você quer chegar, para que você entenda os seus valores, você tem que se perguntar também, e aí agora é um processo que você vai construir em você algo que é muito individual, e você vai se perguntar: o que é importante para mim? Dedique um tempo para se responder essa pergunta. O que realmente, essencialmente, é importante para mim? E para que você se responda essa pergunta com maior assertividade, porque é uma pergunta que pode ser muito facilmente distorcida e elaborada uma resposta errada diante dessa pergunta. Para que você responda ela com assertividade, eu vou te convidar para entrar numa história que pode ser um pouco desagradável, mas que vai fazer muito sentido ao final. Imagine que você está no seu funeral. Você morreu, chegou ao fim da vida. E você, por algum motivo, você tivesse a oportunidade de saber e escutar o que as pessoas estariam falando de você. Queria que você agora me dissesse o que você, lá no fundo do seu coração, queria que essas pessoas estivessem falando de você ao lembrar de você, falando de você ao falar da sua vida, da sua trajetória. O que você queria que as pessoas que são importantes para você dissessem sobre sua trajetória ao fim da sua vida? Dedique um pouco de tempo para responder essa pergunta. Talvez você comece a entender agora o que são os valores. Tem algumas pesquisas que trazem a constatação de que ao chegar ao final da vida, isso no tratamento, né, de pacientes que estão em cuidados paliativos, pacientes que estão realmente no fim da vida e que sabem que o prazo para que a sua morte chegue está muito próximo, então tem uma consciência muito forte da morte. E eu só vou abrir um parênteses aqui para falar o seguinte: geralmente a gente não tem essa consciência. A morte ela fica muito no nosso subconsciente. A gente vive boa parte da vida sem pensar sobre a morte. E é natural que isso aconteça, mas isso também gera repercussão. E nas pesquisas em que os pacientes eles se deparam com essa condição, se percebe que várias das questões que norteiam a vida das pessoas na sociedade, elas se diluem, elas deixam de ter importância. Então, coisas como patrimônio, coisas como dinheiro, coisas como o consumo, coisas como o status, o poder, se diluem e as pessoas se deparam com questões que estão muito relacionadas à proximidade, às pessoas com quem ela conviveu, os afetos que ela constituiu, o perdão, o amor, as emoções de forma geral e os significados que estão para além das questões mais objetivas da vida. A gente percebe que quando a gente quer compreender os nossos valores, a gente tem que pensar sobre uma vida significativa, que é o que muito não acontece. Muito não acontece. Então o indivíduo ele vive a vida atribuindo pouco significado, e isso não é culpa do indivíduo, é culpa de uma construção social e econômica, como eu já falei para vocês, que coloca esse indivíduo diante de um sistema que não lhe permite pensar sobre a própria vida. E o convite que eu estou fazendo aqui agora é justamente ao contrário. O convite ao contrário, é fazendo você, estou lhe convidando a pensar. Não quero lhe dar respostas prontas. Eu quero lhe convidar a pensar sobre a sua vida e sobre os seus valores. E por que pensar sobre valores é algo extremamente essencial quando se pensa nos objetivos de vida? Porque é eles que vão dar base para as suas decisões. Eu digo que os valores, eles facilitam o nosso processo decisório. Quando a gente toma uma decisão baseada no valor, a gente tende a não se arrepender. Ou é muito difícil que a gente se arrependa. Então eu te pergunto agora também: você está vivendo uma vida baseada nos seus valores?
Então eu te pergunto agora também, você está vivendo a sua vida alinhada com os valores que são seus, com coisas que dão significado para sua vida? Ou você está meio perdido, como a Alice estava perdida? Me responde essa pergunta. Responde para você, na verdade. Se responde essa pergunta. Quais são as consequências de uma vida que está desalinhada dos valores? A primeira consequência é a confusão. E eu digo que a confusão, ela é dos ingredientes da ansiedade e da angústia. Toda vez que você vê ansiedade e angústia, você vai ver que tem um elemento da confusão ali, né? Do desnorteamento, da incerteza, que é natural e que é normal durante a vida, mas que pode em muito ser evitada a partir de algumas práticas, e assistir essa aula já é uma dessas práticas. Compreender as coisas e ampliar esse olhar. Olhar para as coisas é como se você olhasse a vida assim, ó, de muito perto, quando você não se avalia, quando você não se analisa. Sócrates, ele dizia uma frase que era assim: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E essa é uma frase muito forte, mas que traz uma dimensão da importância de nós estarmos nos examinando, nos autoanalisando, nos avaliando nossas decisões, avaliando o que faz sentido, o que atribui significado para nossas vidas, avaliando o contexto em que a gente vive e entendendo que muitas vezes nós estamos diante de um contexto que nos empurra e nos inclina para coisas que, se pararmos para examinar, não faz sentido algum para nossas vidas. Claro que cada um vai ter a sua resposta para essas questões, e é exatamente isso que eu quero. Eu não quero te dar respostas prontas, eu quero que você encontre as suas respostas. Agora que você entendeu o que são os valores, como é que eles norteiam as nossas decisões, como é que eles embasam os nossos objetivos, eu quero que você responda o questionário que está aí. Nessa aula tem um link aí no questionário que traz a dimensão e a lista de valores reconhecidamente humanos que está dentro de diversas culturas e que fazem, por conta disso, parte da nossa compreensão individual do que são nossos valores. Essa lista, ela está aí para que facilite essa identificação por sua parte, além de todos os questionamentos que eu coloquei nessa aula agora e que vai lhe ajudar muito a partir para a segunda etapa dessa aula sobre objetivos, que é a aula definindo os objetivos. Responde ao questionário e até a parte 2 dessa aula.